Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo aqui do Williams Brasil. Bom, no vídeo passado era Race Week e nesse vídeo também é Race Week, então vamos falar sobre a próxima corrida que vem aí. Mas antes, vamos falar da corrida que passou, né? E bom, foi o GP dos Estados Unidos que aconteceu agora nesse final de semana, né? Se você viu o nosso vídeo, você vai lembrar que eu toquei bastante em duas teclas específicas. A primeira é que era um final de semana com corrida sprint, né? Então a mecânica foi diferente mesmo. E segundo, que foi uma corrida depois de quase um mês, né? 3 semanas aí entre os GP do Azerbaijão e o GP dos Estados Unidos que aconteceu, né? Então as equipes tiveram tempo para trabalhar nos próprios carros em si. E bem como eu falei, né? Era de se esperar atualizações de quase todas as equipes. Das 10, né, só duas não levaram atualizações para a corrida nos Estados Unidos. Adivinhem quais? A Ferrari e a Williams, né, nossa querida Williams. Mas mesmo assim foi um final de semana com um desempenho ok, né, bem melhor do que, por exemplo, em Singapura, já que nessa corrida a gente conseguiu pontuar no domingo, né. Dificilmente a gente conseguiria pontuar na sprint mesmo, né, até porque só os 8 primeiros pontuam nessa corrida, e diferentemente dos 10 primeiros da corrida principal, né? Fora que também são menos pontos ofertados, então, tipo assim, a Haas, por exemplo, que conseguiu pontuar com os dois carros na sprint, né, com o oitavo e sétimo, eles conseguiram incríveis 3 pontos. Então, tipo assim, ok que ajudaria a gente no campeonato, ajudaram eles passaram a Racing Bulls, né? Mas, enfim, vamos aí recapitular o que aconteceu nesse final de semana. Bom, primeiramente no treino livre, né, tiveram dois momentos ali, já que era o único treino livre do final de semana, então as equipes aproveitaram para fazer as simulações de corrida e de classificação, né, respectivamente. Então, a maioria das equipes optou por andar de ou duros ou médios, né? A maioria estava de duro mesmo. E a gente percebeu que o Franco Colapinto, no treino livre, estava tendo muita dificuldade com o carro. Quase perdeu o carro umas 3 vezes durante o treino livre, né? Outros pilotos também chegaram a rodar durante o final de semana inteiro. Tava uma pista assim com algumas partes do asfalto recapeadas, então tinha menos aderência, né? Propício a rodar mesmo. Mas o Franco batalhou bastante com o carro em pneus duros, né, em simulação de corrida mesmo. E o que soou bem, né, para ele, pelo menos, porque foi ele que pontuou no domingo com a estratégia de começar com os pneus duros e andar mais tempo com eles na pista, né, e tentar fazer o overcut, que seria você parar depois para trocar os seus pneus, depois que seus adversários, e conseguir voltar à frente deles, né? E aí os resultados do treino livre foram o Albon em 14º, ele chegou a andar ali perto do top 8, top 11 ali, né? Achei que a classificação seria por aí, mas não foi, né? Ele conseguiu o 14º no treino livre e o Colapinto, como eu falei, teve bastante dificuldade com o carro e aí acabou terminando em 19º. E bom, já no quali da sprint, que foi pouquíssimas horas depois do treino livre, né, o único, a gente percebeu assim uma grande melhora assim entre os dois carros, estavam bem equiparados, dava para passar para o Q2 com os dois, né? O problema é que o Albon na última tentativa do Q1 dele, né, ele acabou rodando, tipo, entre a última curva e a penúltima curva, né? Foi uma rodada bonita, né? Conseguiu fazer um 360, não quebrou o carro nem nada, porém, né, estragou a volta dele, e aí ele acabou ficando em 18º no quali da sprint, né, quem também ficou no Q1 foi o Piastri, né, então era uma vaga a mais ali entre o Q2 e o Q3, né, até porque o Piastri é quase que um carro garantido para o Q3, né, com a McLaren que ele tem. O problema é que ele não conseguiu passar para o Q1, né, então deu uma chance assim para nós equipes mais inferiores, mas, né, no Q2 também, o Pérez não passou para o Q3, ficou em 11º. E no final de tudo, né, depois do Q3, o quali da sprint se encerrou com o Colapinto em 10º, né, e o Albon, como eu bem falei, em 18º. E aí, já na sprint, né, a equipe decidiu mudar algumas coisas no carro do Albon, que fez com que quebrassem a regra do parque fechado, né, que depois da primeira sessão de classificação, né, o primeiro momento que o carro sai para classificação, no caso, não se pode mais fazer nenhum ajuste, né, específico assim e tal, só alguns ajustezinhos bem pequenininhos, o que, né, não foi o caso do Albon, né, eles mexeram em algumas coisas, trocaram componentes também e tudo, e fez ele largar a sprint do pit lane, né. Assim, já era uma corrida meio perdida mesmo para ele, até porque, como eu bem falei, né, só os 8 primeiros pontuam para essa corrida, então se tinha alguma chance da gente pontuar nessa corrida, mesmo que fosse baixa, seria só com o Franco Colapinto mesmo, né? E aí teria que torcer para ter alguma ziquezeira ali, né, uma mexida lá na frente, mas o suficiente para a gente conseguir subir algumas posições, não foi o caso, né? A gente teve, na verdade, o Piastri e o Pérez escalando o pelotão, né, com os carros melhores que eles têm,
Então, não foi possível, né, disputar pelo ponto mesmo nessa corrida. O Colapinto terminou a sprint em 12º e o Albon, que largou do pit lane, né, terminou em 17º. E aí, logo depois de toda essa movimentação na pista, disputa ali, teve, no caso, o Lawson e o Alonso brigando, porque o Lawson foi fazer uma ultrapassagem e aí o Alonso queria dar o troco e simplesmente tomou um fechadão que me soou ok, né? Tanto é que não teve punição, mas o Alonso ficou bem nervoso, né, e tudo. E logo depois de todas essas emoções aí, já teve o quali para a corrida principal, né? Esperava-se que, apesar da diferença, né, da regra do quali da sprint para o quali normal, é que na sprint, né, você é obrigado a usar cada tipo de pneu em cada sessão e não pode trocar para pneus novos, né? Então, você saiu para a pista com aquele pneu, você vai usar ele até o final da sessão, né? O que não é tão vantajoso assim, né? Porque se você quer fazer mais voltas, você tem que gerenciar bastante os pneus e tudo, né? Foi um problema também que a gente viu no quali principal. O caso do quali para a corrida principal foi que a temperatura da pista estava maior do que a temperatura antes, né? Tanto na sexta quanto na sprint. A temperatura estava mais alta e estava mais difícil, então, de gerenciar os pneus, né? Para deixar na temperatura ideal e fazer a volta mais rápida, né? Então, a gente não conseguiu nem passar para o Q1 com nenhum dos dois carros, né? A gente ficou em 17º com o Colapinto, em 16º com o Albon. Quem caiu também no Q1 foi o Hamilton, né? Então esperava-se que seria uma corrida de novo, com dificuldades lá na frente para chegar na zona de pontuação, já que teria pelo menos um carro rápido, né? O da Mercedes ali, para sair escalando todo mundo, né? Depois ali passou o Q1, Q2, no Q3 o Russell bateu, né? E aí ele também teve que largar do pit lane, né? Alguns pilotos tiveram punições, então a gente largou um pouquinho mais na frente. E aí na corrida, a gente começou na largada com um Albon rodando o Ocon, é um tipo de incidente que é comum acontecer na primeira curva ali do Circuito das Américas, né, no GP dos Estados Unidos. É comum, não esperava-se que fosse com um piloto nosso, né, mas foi. E aí teve o safety car também logo no início, o Hamilton rodou, o Albon, que já estava de médio, parou para trocar de novo para médios, né, e trocar também a asa ali e tal, mas a corrida inteira o Albon parecia que tinha problemas no carro mesmo e não conseguiu passar muito dessa posição ali mais lá para trás, né? Então ele terminou a corrida em 16º, né? Só teve um abandono, o do Lewis Hamilton, que causou o safety car e tudo. E o destaque vai para o nosso argentino, né? Porque importante frisar aqui como é bom ter piloto na equipe, né? No caso, dois pilotos. Antes a gente só tinha um Albon ali que carregava a Williams nas costas, agora não, a gente tem pelo menos um dos dois pilotos para disputar pelos pontos, né? Se possível, os dois, né? Não foi o nosso caso nessa corrida, né? Diferentemente do Azerbaijão, que a gente conseguiu pontuar com os dois, mas fica aí o importante que o Franco, né? Apesar dele ter passado bastante dificuldade no treino livre com os pneus duros, ele que decidiu, né? Ele insistiu para a equipe não queria largar ele de duros, queria fazer a mesma estratégia do Albon, de largar de médios, e depois, no final da corrida, a segunda metade, né? Só uma parada mesmo para esse GP, foram 56 voltas, né? Então é bem curtinho aí. Daria então para fazer médio no começo, duro até o final. O problema é que o Colapinto ele estava bem convicto da estratégia que ele queria para a corrida, e a equipe, né, não estava confiando, até que sim, beleza, vamos deixar o moleque então largar de duro, né, e depois ver no que dá. Até porque também não tinha muito a perder, né, frases que ele mesmo disse. Então, acabou que deu bom essa estratégia dele, né, teve alguns momentos ali que ele conseguiu correr ali entre o oitavo, nona posição, né, só que ainda tinha gente para parar, gente que estava voltando, né, com pneu mais novo e tudo. E a gente acabou terminando em 10º, né? Fica aí também um detalhe de que a gente estava com a volta mais rápida, né? Com o Franco Colapinto, ou seja, ao invés de ser um ponto para o 10º colocado, seria um ponto, mais um ponto da volta mais rápida, seriam uns dois, né? Só que, né, indignados, aí a gente vai lembrar também do episódio que aconteceu mais recentemente em Singapura, né? O Ricardo tirando a volta mais rápida do Norris. Aconteceu com a gente, né? A gente de Williams estava com a volta mais rápida. Quando eu vi que o Franco tinha feito a volta mais rápida, eu pensei, cara, ele não vai conseguir manter essas oito voltas até o final com essa volta mais rápida, acredito eu. Só que passou uma volta, passou duas, passou três, e realmente ele estava continuando com a volta mais rápida, né? Até que faltando 3 voltas para o final, o Ocon foi, parou, colocou macio, né? O Franco fez a volta mais rápida de médio. E aí o Ocon lá da Alpine tava tipo em 17º, parou, fez a volta mais rápida, tirou o nosso um pontinho, né? E a gente percebe que foi a Alpine,
né, que tá com 13 pontos na tabela, e com esse um pontinho a mais aí do Franco, a gente tá com 17, né? Então a gente tá disputando diretamente com a Alpine, né, até essa reta final do campeonato, até porque também a Haas ali e a Racing Bulls, eles estão ali com mais de 30 pontos. Acho difícil a gente conseguir chegar neles até o final da temporada. Talvez a gente consiga chegar até os 30 pontos. O problema é que eles podem chegar a fazer mais também, né? E dito isso, né, vamos para Race Week, até porque era Race Week no vídeo passado, é Race Week nesse vídeo, e no próximo vídeo também vai ser Race Week. Mas vamos lá. GP do México, na cidade do México, né? No caso eu acho que mudou, agora é GP da cidade do México, né? Que nem é o GP de São Paulo, ao invés de ser o GP do Brasil, mas enfim. No México, no Autódromo Hermanos Rodrigues, né? Casa ali do Sérgio Pérez e tudo. Vamos ver se ele consegue ali um momento de redenção ou não, vai continuar disputando ali com o Franco, com o Lawson, com esse povo ali, né? Perto ali entre o P8 e o P12, mais ou menos. Mas é uma pista que tem uma grande reta principal, né? Tipo, se eu não me engano, a segunda maior do campeonato. É a maior distância que tem, né? Desde a largada até a primeira curva, então tem muito vácuo envolvido aí, né? Desde a largada até, né, o povo acelerando a reta inteira até chegar na curva 1, que é uma freada forte, né? É uma sequência de 3 curvas. Normalmente costuma acontecer acidentes, né? Mais do que na curva 1 de Austin, lá no Texas, né? Que foi a corrida passada. Então, se a gente largar mais para trás, né, tem que ter muito cuidado na largada. Às vezes é melhor perder algumas posições do que tentar avançar mais posições e acabar batendo. E bom, é uma pista também que ela se localiza em uma altitude consideravelmente elevada, né, se for comparar com o restante do campeonato. E a gente tem bastante esse exemplo da altitude no futebol, né, nos jogos da Bolívia, assim, né, quem conhece vai entender melhor, né, que os atletas sentem mais dificuldade, o ar é mais rarefeito lá, e o mesmo acontece na Fórmula 1. Né? Ok, que se você comparar as altitudes da Bolívia e do México, a da Bolívia vai ser bem mais alta, mas ainda assim o México é uma das, se não a maior altitude que tem no calendário da Fórmula 1, né? Então é suficiente sim para mudar toda a questão dos carros, né? O funcionamento do motor muda, então o nosso desempenho vai depender bastante da equipe em ter essa sagacidade aí, em se adaptar para os ares mais rarefeitos do México. Né? Então, bom, vamos para os horários, né, desse final de semana. Tem sprint dessa vez? Não. Graças a Deus, eu diria, não sei. Até porque o horário continua sendo bem parecido da última corrida, né? Por conta do fuso horário e tal. Mas, né, não tem corrida a mais, não tem quali a mais, né? Só treino livre, 3, né? Dessa vez, ao invés de só um. Então espera-se também, né? Já que a Williams não levou atualizações para a última corrida, né? Pô, podia levar para essa, né? Tem tempo para testar e também é uma pista diferente, né? Então tem que fazer algumas mudanças ali, pelo menos, né? Agora, se vai ser mudanças novas, a gente tem que saber aí até o começo do treino livre 1, né? E bom, treino livre esse, né? Que na sexta-feira, dia 25, vai ser o primeiro treino livre de 3, né? Do final de semana. Esse vai começar de 3h30 e vai ter 1 hora de sessão, né? Então de 3h30 a 4h30. Nesse mesmo dia, sexta-feira, dia 25, né, tem o Treino Livre 2 que, estranhamente, né, não sei dizer ao certo motivo, não sei se a gente vai ter notícias até o final da semana aí, ou se a gente só vai descobrir na hora, ou vai ver que era um erro do site da Fórmula 1, mas no site da Fórmula 1, né, o Treino Livre 2, ele não tem só 1 hora de sessão como é de se esperar, né, tá no regulamento previsto. Talvez seja um chute meu aqui, né, tô falando aqui no caso, pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu esteja certo, mas pode ser testes para os pneus do ano que vem, né, então é uma sessão que tem 1h30, né, começa às 19 horas, vai até às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília, né? É estranho, porque é um treino livre que tem a duração a mais, né? De 30 minutos aí, que podem ser importantes, assim, utilizados tanto para os pneus do ano que vem, mas para as equipes verem como o carro funciona e tudo, é melhor, né? Querendo ou não. E bom, tem um detalhe que eu esqueci de mencionar também dessa sexta-feira, que o primeiro treino livre, ele vai ter a presença ali de uns nomes diferentes, né, e tal, aquele teste de jovens pilotos que é obrigatório, né, todas as equipes terem que fazer. Então, alguns nomes que vão correr aí, que eu me lembro pelo menos, né? Não sei se terão mais na nossa equipe, eu acho que não. Mas o Robert Schwarzman, né, que correu na Fórmula 2 pela Prema há alguns anos atrás, né, vai correr pela Sauber no primeiro treino livre. O Felipe Drugovich também vai fazer o treino livre dele pela Aston Martin, né? Se eu não me engano, o Toto Ward da Indy, né, vai correr pela McLaren e tal. Então, né, muda ali um pouco também que, por exemplo, quem for ceder esse carro para o jovem piloto, né, que vai testar no lugar, vai ter um pouquinho menos tempo também, né, para testar e tudo. Não que, né, esses caras são profissionais, então eles estão preparados para qualquer coisa, mas, né, influencia. Influencia. O quanto influencia vai depender também de todas as outras circunstâncias que a gente vai ver durante o final de semana.
E aí, bom, no sábado, né, a gente tem o terceiro e último treino livre, ele vai ser de 2h30 a 3h30, né? E aí, depois, a gente se prepara já para o quali, né? Quali esse que vai ser das 18 às 19 horas. E aí, né, a gente tem que esperar para ver. No ano passado a gente ficou com o Sargent no Q1 e no Q2 o álbum passou, mas não conseguiu passar de 14º, né? E aí, bom, né, na corrida de domingo, dia 27, ela tem a largada prevista para as 17 horas, o horário de Brasília. E é importante lembrar também do ano passado, pelo menos, né? Não que tenha mudado tanta coisa assim, mas agora a gente tem 2 pilotos, né? É importante. Ano passado a gente não tinha. Mas a gente conseguiu pontuar, foi um pontinho, se eu não me engano, um P10 no México do ano passado, né? Então espera-se que a gente tenha um desempenho bom de novo, né? Possível de disputar pontos, né? Vai depender também de outras equipes, né? Como elas vão estar durante o final de semana e tal. Mas é essa então a prévia para o GP do México, né? O restante aí é aguardar mesmo para ver as notícias até o final da semana, começar a ver as sessões de treinos, né? O quali, a corrida. E aí, né? Quando tudo isso acontecer, eu volto para falar como foi e eu volto também para falar, né? Sobre, né? Tchan, 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 a Race Week mais esperada aqui nesse país, né? Que é o GP de São Paulo, em Interlagos, né? Que vai ter sprint, adianto, né? Mas esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um comentário aqui, o like também, compartilha com quem você conhece, que torce para Williams, quem não torce para Williams, quem aí gostou que a Alpine roubou nosso ponto de volta mais rápida, né? Fica aí uma lembrança que o Colapinto, ele é muito, mas muito maluco nas entrevistas dele, né? Ele é bem à vontade assim mesmo, né? Ficou falando, não, pra que gastar mais pneu pra roubar minha volta mais rápida? Pelo amor de Deus, boludo, né? Falando pro Ocon, boludo, pense no meio ambiente, né? E, bom, foi o vídeo, né? Like, comentário, compartilhe e eu vejo vocês na próxima Race Week. Tchau!